a doutora Marcélia Bruna, né? Mas que eu prefiro ser chamada de Bruna pelos paraenses, né? Tenho 2 perfis, eu costumo dizer. Lá no Nordeste eu sou chamada de Marcélia e aqui eu sou chamada de Bruna. A Marcélia Bruna é história, é superação. Eu acho que a palavra que me define, eu passei por um processo muito intenso de formação ali no forno. A impressão que a gente tem às vezes, quando a gente passa por tantas provações, é que Deus esqueceu a gente dentro daquele forno. Não é possível, porque que vaso demorado é esse? Mas essa resistência, esse tempo de preparação é que fazem a Bruna de hoje. Eu tenho absoluta certeza que se eu não tivesse passado por tanta coisa difícil, eu não teria a capacidade e a resiliência que eu tenho hoje. Isso tudo vem dos impactos emocionais que eu vivi na minha vida e que a gente tenta se recuperar, né? Porque não adianta desenhar que a gente passou por tudo isso e a gente é santo e perfeito e que a gente não tem nada para tratar, mas é o autoconhecimento que faz a gente ter essa noção, essa exata noção de que a gente precisa estar em constante evolução, mas também reconhecer onde eu já estou, onde eu cheguei, né? Porque uma menina que comia cuscuz seco com chá de cidreira no café da manhã para ir para a escola, por muitas vezes, né? Porque a gente pedia emprestado, açúcar na casa do vizinho, morava de favor, minha mãe na extrema pobreza, minha família da extrema pobreza, né? E aí, como é que você rompe com essa extrema pobreza, né? A minha vida foi transformada pela oportunidade, né? Mas eu também tive que sentar a bunda e estudar. O segredo é você pagar o preço. E eu acho que eu sempre estive disposta a pagar esse preço. A Bruna não é uma pessoa que desiste fácil das coisas, não é qualquer coisa que você vai intimidar ou que vai me fazer desistir, né? Como eu já vivi muitos processos de resistência, parece que eu estava num Big Brother da vida. Eu nasci, eu acho que fazendo teste de resistência, né? Então eu já sei superar processo de resistência, mas é óbvio que precisa ser tratado, né? É constante, você precisa ir tratando constantemente aquelas pequenas feridas, aqueles grandes rombos que causam emocionalmente na gente, mas que dá força para continuar. A minha vida na infância é superação total. Primeiro que eu vim de uma gravidez indesejada da minha mãe, né? A minha mãe biológica não tinha a menor condição emocional de me criar. E certamente, né, eu tomei conhecimento disso quando eu tinha mais ou menos 14 anos de idade. É algo muito doloroso, porque você começa a trabalhar com a rejeição desde cedo. Primeiro porque eu fui adotada várias vezes, né? Tenho pelo menos 4 famílias. Eu, até os 13 anos de idade, sofri muito porque eu fui doada por uma família que tinha mais condições financeiras do que a família que me adotou. A família que me adotou, a minha mãe era funcionária da casa e o meu pai carroceiro. E a família que me deu era uma família de classe média. Então, conviver com isso, conviver com a fome, porque eu não cheguei a ficar um dia sem comer, mas me alimentava muito mal, né? Eu lembro que durante a infância, muitas vezes eu acompanhei minha mãe na roça, lá no interior do Ceará, e a gente plantava, né, aquele feijão que a gente colhia, a gente preparava o nosso alimento quando ele ficava pronto, e o que secava já ficava de reserva para o resto do ano. Então era meio que a gente dissesse, opa, não vou passar fome esse ano. Mas você não tinha uma carne, como chama lá no Nordeste a mistura. Era só o arroz com feijão, às vezes só o baião de dois, né? E gratos, porque já foi pior, né? Já foi muito pior do que isso. Então, eu vim de uma infância ali entre 8, antes dos 8 anos de idade, eu não sofri muitas privações não, mas dos 8 anos de idade até os 14 anos de idade, eu morei em casa de taipa, que as pessoas já saíam, eram casas abandonadas, as pessoas saíam e a gente morava lá, porque a gente não tinha onde morar. Eu lembro de uma cena muito marcante que eu estudava à tarde, de manhã tinha que ajudar a mãe, né? Bem típico do interior, e ainda funciona assim, a gente tem que estudar à tarde, porque é a única coisa que sobra pra gente. E aí quando eu chegava à noite para fazer as tarefas da escola, que a escola também era precária, né? Quando eu chegava à noite tinha vela. Nessa casa que a gente morava não tinha energia. No povoado que a gente morava já tinha energia, mas nós não tínhamos condição de ter energia elétrica.
Então a gente tinha velas, e a minha mãe colocava uma vela assim em cima de uma xícarazinha daquela marrom, e eu estudava com aquilo, e eu me lembro diversas vezes da minha mãe me dizendo assim, você precisa parar, porque nós só temos essa vela e amanhã não vai ter vela. Diversas vezes. Então assim, quando eu vejo hoje as pessoas têm toda uma estrutura para estudar, têm acesso a cursinho, têm acesso a tudo, e não dá valor, cara, eu fico muito desmotivada, sabe? Pô, como é que eu, em muitas ocasiões, precisei dividir uma vela para 2 dias para estudar? Né? E ali era um estudo precário, mas era o que eu tinha. Então, uma das coisas que me trouxe também muita clareza é você precisa fazer o melhor que você pode com aquilo que você tem. Né? A gente não precisa ficar esperando o tempo todo o momento certo. Talvez o momento certo seja aquele. Talvez você tenha que desenvolver o seu melhor naquela circunstância. Né? Então, isso para mim, só o tempo, a maturidade, né? O autoconhecimento traz essa clareza para nós. Eu consigo enxergar que eu sempre fui uma pessoa muito determinada, né? Como meu pai sempre gosta de dizer, você é muito corajosa, minha filha, porque eu vim lá do interior do Ceará, morar em Santarém sem conhecer ninguém. A minha mãe freira adotiva, que foi minha penúltima adoção, me trouxe para Santarém para morar com a família dela. E aí sem conhecer ninguém. Outra cultura, nunca vi ninguém daqui. A minha mãe freira trouxe e foi embora. Eu fiquei aqui só, né? E fui amparada por uma família que hoje é a minha última família de adoção, né? Que é a família que eu tenho o maior apreço, o maior carinho, que é uma família que eu considero que foi enviada de Deus. E aí como é que essa pessoa sai de lá do interior do Ceará e vem parar aqui e resiste? Porque eu chorava dia e noite para voltar. Não é fácil, mas um processo muito intenso na infância faz com que você suporte. Então meu pai sempre disse, minha filha, você é uma menina muito corajosa, você é uma pessoa muito corajosa, porque eu não tenho sua coragem, eu não tenho coragem de sair daqui e morar num lugar desse longe, né? Não tem nem como você voltar de ônibus, como? Com as nossas estradas. Então imagine isso há 13 anos atrás. Então assim, eu considero que uma das minhas características muito marcantes e decorrente da criação com a minha mãe. Minha mãe também era uma mulher muito corajosa. Sempre foi a característica mais importante que eu admirei na minha mãe, coragem. E eu acho que foi um trabalho intensivo, né? Eu sempre estive próxima de mulheres muito corajosas, de fibra. Eu sou neta de uma parteira, né? Uma parteira que fazia milagre no interior do Ceará, andava 3 dias no lombo de um cavalo. Aqui no Pará é de barco, que a gente passa 3 dias. Lá era 3 dias no lombo de um cavalo, no sol, né, para você chegar até a pessoa e fazer um parto gratuitamente. Então, eu sempre tive exemplos de pessoas muito corajosas. E esses exemplos foram sempre relacionados a mulheres. Né? Eu sempre tive muito contato com mulheres muito corajosas. A minha mãe santarena mesmo, que eu chamo Aldinora, é uma mulher extremamente corajosa. Criou 2 filhos aí sozinha, na porrada, e resistiu, e criou homens de honra, homens decentes, homens honestos, né? Ainda me criou. Então, assim, eu tenho muitas referências femininas de coragem. Então, a Bruna de hoje também é formada por essas mulheres que me cercaram, né? De coragem. Primeiro que a Bruna de antes era uma Bruna que sempre foi corajosa, sempre foi determinada, né? Mesmo que dilacerada emocionalmente, pagava o preço. Mas a Bruna de agora é uma Bruna que tem consciência de que foi preciso passar por todo esse processo, né? Eu vivi situações recentes na minha vida em que foi preciso, e eu entendi por que eu vivi todo esse processo, que se eu não tivesse vivenciado a minha infância toda, todo esse processo, eu não teria condições físicas nem emocionais de enfrentar as situações que eu enfrento hoje, né? Então eu acho que eu passei por uma formação intensiva de força, de coragem, e me marcou profundamente, é óbvio, mas me trouxe muita coragem, muita força e muita determinação. Então a Bruna de hoje é uma Bruna que, se eu pudesse falar com a Bruna de antes, eu ia dizer para ela que ia valer a pena. Porque essa falta de expectativa é que nos faz ficar dilacerados.
E eu não tinha certeza de nada, mas eu fazia. Eu não tinha certeza do resultado, mas eu estava vivendo o processo de maneira intensa e mergulhada. Quem me conhece, né, quem me conheceu na faculdade, inclusive eu recebi uma mensagem esses dias recentemente de uma pessoa que eu nunca tive muito contato na faculdade, que me mandou uma mensagem dizendo que admirava o que eu estava conquistando, o que eu estava fazendo, porque eu sempre fiz muito com pouco. Então, aquela frase me chamou muita atenção. Você acha que você não está sendo observado? Você acha que a sua vida não serve de exemplo para ninguém, nem motiva ninguém, mas as pessoas estão o tempo todo lhe observando, né? Então, talvez você inspire pessoas sem saber, né? Então, a Bruna de hoje tranquilizaria a Bruna do passado, diria: Bruna, vai dar certo. O preço que você está pagando vai valer a pena. Você vai viver uma vida extraordinária. E a Bruna de hoje está muito comprometida também em diminuir as tensões emocionais causadas pelo processo, né? E tirar o melhor de tudo que eu vivi, né? Em ter coragem de abrir essa caixa preta da Bruna. E hoje eu não tenho nenhuma dificuldade, né? Nenhuma vergonha de abrir a minha caixa preta. A minha dificuldade é abrir essa caixa e lidar com essas feridas. Quando eu consigo lidar com essas feridas, eu consigo comunicar para as pessoas. Eu consigo transmitir a minha verdade, né? A verdade que eu vivi. Então, a Bruna de hoje, ela tenta pegar o que estava escondido nessa caixa preta e transformar a vida das pessoas. Mostrar para elas: aí, não é só você que está sofrendo, não. Também sofri, né? Todo mundo está sofrendo, todo mundo está no processo. Não existe vida fácil. Não existe. Se você pegar as histórias bíblicas, todo mundo que recebeu alguma missão de Deus, alguém que recebeu um chamado especial, Moisés, por exemplo, e ele ficou com medo: será que o mar vai abrir mesmo? E o quanto ele precisou sofrer para que aquilo acontecesse. Então, todo mundo que tem uma história na Bíblia, todo mundo que tem uma história de sofrimento, todo mundo que tem um chamado, viveu um processo. E é isso que eu tento trazer para as pessoas. Vai doer, mas tem um significado, tem um propósito. Alguma coisa boa vai acontecer na sua vida, porque foi comigo. E aí a gente traz esses exemplos de milhões de anos atrás. Tem tanta gente, muito antes de nós, que pagou um preço altíssimo para estar onde está. Talvez o que nós tenhamos que se acostumar tem que pagar o preço, tem que viver o processo de verdade, né? Não existe vida fácil. Por muito tempo eu fui influenciada a acreditar que era vergonhoso falar que era filho de um carroceiro, né? Por muito tempo eu fui instada a acreditar nisso. E aí, só que eu sempre tive muito orgulho do meu pai, né? Meu pai sempre foi um homem de palavra. Então eu aprendi na minha casa. Eu falei no início que eu fui dada por uma família de classe média, criada por uma família de extrema pobreza, e essa chave virou na minha mente aos 13 anos de idade, quando eu tive a oportunidade de conhecer grande parte da minha família biológica, né, a família de classe média. E eu entendi e descobri por que eu fui criada naquela família. Então, o carroceiro que quebrava pedra, vendia coco, ele não era só carroceiro, ele plantava de meio com as terras das outras pessoas, que não era dele, fazia tudo isso para sustentar os filhos. É um cara muito honrado. Meu pai sempre me ensinou sobre palavra. Sempre. Minha filha, olha, a palavra de um homem ou a palavra de uma mulher é algo que a gente não pode voltar atrás. Se você se comprometeu, cumpra com o que você prometeu. Então, eu sempre tive exemplos na minha casa, na casa da extrema pobreza, na casa pobre, de pessoas que vivenciavam os princípios de maneira muito intensa e os valores. Por isso que a chave virou na minha mente aos 13 anos, porque eu me questionava muito. Por que eu tinha que viver na extrema pobreza? Por que eu tinha que comer tão mal, quando eu sabia que a minha família biológica tinha condição de comer melhor? Porque eu conhecia eles e eu entendi que os valores e os princípios que eu precisava aprender para viver o meu propósito, eu não ia ter lá. Eu sou muito grata por esse processo, sou muito orgulhosa de ser filha de um carroceiro, agricultor, vendedor de coco. Hoje, graças a Deus, eu tenho condições de ajudar o meu pai,
né? Isso para mim não tem preço, não tem nada que possa. A minha mãe, que me adotou, a minha mãe Regina, já faleceu quando eu tinha 17 anos, e ela morria de orgulho de mim. Eu lembro que quando eu ia no hospital visitá-la, ficar com ela, acompanhá-la, eu já tinha iniciado na faculdade, e aí todo mundo dizia, você é filha da Regina, você é filha da Regina. Eu ficava, mas como esse povo me conhece se eu não estava aqui? Ela anda com um álbum debaixo do braço, que você se formou no 3º ano do ensino médio, e ela fala que você faz faculdade. Então, para minha mãe, ela não chegou a me ver formada, mas eu tenho convicção de que se existe alguma possibilidade da minha mãe enxergar a Bruna de hoje, ela deve estar muito orgulhosa, né? Da filha que ela criou, da filha que ela, a duras penas, educou na forma que ela podia, na condição que ela podia, que a minha mãe era uma mulher que só estudou até a 4ª série. E me ensinou a ler antes que eu chegasse à escola. Eu não estudei pré-escola, maternal, nada disso. Eu comecei logo na 1ª série do ensino médio. Minha mãe fez um escarcéu para que a escola me aceitasse, porque eu já sabia ler. E foi a mulher que estudou até a 4ª série que me ensinou isso. Então, assim, eu sou fruto de pessoas que vivenciaram vida muito sofrida. Meu pai e a minha mãe vêm de uma família, de uma história de vida muito difícil. E que eu quebrei esse padrão, né? Eu quebrei esse padrão com muita coragem, com muita determinação e com apoio de pessoas que sempre enxergaram na Bruna uma possibilidade. O que eu gostaria de dizer para quem acompanha a Vox e quem acompanha esse Anuário Mulher é que seja a diferença na vida das pessoas, né? Dê uma oportunidade. Às vezes as pessoas só precisam de oportunidade. Faça isso pelos outros, você vai se sentir tão bem. Às vezes a pessoa precisa que você pague um cursinho para ela, você tem condição de pagar, você está vendo aí um sobrinho, um amigo que precisa, então tome essa iniciativa, faça a diferença na vida das pessoas, né? Então é essa a mensagem que eu gostaria de deixar, porque eu sou fruto disso. Se as pessoas não tivessem acreditado que a Bruna lá do interior do Ceará, lá do interior da Paraíba também, era capaz, né, de estudar, se as pessoas não tivessem acreditado nisso, eu não estaria aqui hoje. Eu sinto saudade da minha mãe, né? Porque, principalmente quando eu olho para o meu filho, era um desejo muito intenso da minha mãe que eu desse netos para ela, né? E eu sempre rebati muito isso. E quando eu olho, desde que eu descobri que eu estava grávida do meu filho neto, eu sinto muita falta da minha mãe, né? Porque eu só consegui entender o que é que ela passou por mim depois que eu fui mãe. A gente só consegue entender isso depois que você vivencia na prática, né? Claro que eu a amava, mas eu passei a valorizar ainda mais. Cada noite em claro, meu Deus, que ela ficou, porque eu era uma criança muito doente, né? Então a minha mãe deve ter enfrentado tanta coisa por mim. E o principal não é que ela engravidou e foi obrigada a lidar e cuidar do filho. Ela escolheu viver aquilo. Então, o que é mais belo para mim da adoção é porque a adoção você escolhe. Você escolhe amar alguém, você escolhe pagar o preço por alguém, você escolhe aquilo ali. Então, não existe nada mais puro do que isso. Eu sou muito grata, muito, muito grata, né? A minha mãe também enfrentou muitas dificuldades para me criar. Veio de uma história de vida dificílima, mas era aquele processo que eu precisava viver, né? Quando você tem clareza sobre o que é que veio, o que é que aquela educação, o que é que aquela adoção lhe trouxe de característica que você não teria em outro lugar, você consegue lidar com isso e você consegue ser ainda mais grato, né? Eu acho que essa gratidão é o mais importante para mim. Eu tenho certeza absoluta que a minha Regina Célia da Silva, onde ela estivesse, se ela tivesse a oportunidade de me ver hoje, ela estaria muito orgulhosa. Ela pagava qualquer preço para ter saúde, para ajudar os outros. Então, eu tenho sim muita saudade da minha mãe. O meu pai ainda é vivo, vive na Paraíba, então eu falo com ele constantemente. Hoje, com as redes sociais, a gente fala aí no vídeo, né? Toda semana. E eu tenho certeza, o meu pai, ele é fichinho, ele me emociona facilmente. Semana passada teve uma ocasião que eu falei com ele sobre uma determinada situação e ele me trouxe à tona uma lembrança que eu não tinha, né? Que é dele ter sido
dele ter sido criticado por muito tempo da vida dele por criar o filho dos outros, né? Poder tirar a comida dos animais dele para dar comida para os outros, porque ele me mandava dinheiro para estudar aqui, né? Naquela época, R$ 200 era muito dinheiro. Imagine um cara pobre, carroceiro, que vendia coco, quebrava a pedra para mandar R$ 200 para uma filha. Era muito sacrifício, né? Então, eu estou falando de 13 anos atrás. Então, o meu pai me trouxe essa lembrança que me marcou muito e me deixou emocionada no dia. Minha filha, no dia que você se formou, eu tirei uma trave da minha garganta. Por muito tempo eu fui criticado pela minha própria família e eu sabia disso, eu vivenciei isso na prática. Quantas vezes disseram, você não é filha dele, você não é filha desse negro, porque o meu pai e a minha mãe que me adotaram são pessoas negras. E em diversas ocasiões eu tive que buscar força onde não tinha, porque eu via o meu pai sendo discriminado por estar andando com a menina branca. Por várias ocasiões, inclusive dentro do banco, uma vez, eles desconfiaram que o meu pai estava me raptando, porque eu sempre andei agarrada no braço dele. Porque um negro não poderia ter uma filha branca. Isso me marcou muito por muito tempo. Eu tenho absoluta certeza que meu pai vivenciou isso de uma forma muito intensa, né? E ele trouxe essa lembrança para mim. Minha filha, quando você se formou, eu pude finalmente ir com meu irmão e dizer, tá vendo só? A filha que você disse que era dos outros, que não ia prestar, que não ia dar para nada, que não ia ser nada porque era filha dos outros. As pessoas têm esse preconceito de achar que porque adota a pessoa não vai dar certo, porque adota a pessoa não presta, porque a pessoa já vem geneticamente com aquelas coisas. Então, o meu pai, ele me trouxe essa lembrança e é uma lembrança que eu quero guardar com muito carinho, né? Porque ele pagou um preço alto também para me ver hoje onde eu estou. Ser mãe, eu me senti mais amada por Deus. Eu costumo dizer que desde o dia que o Neto nasceu, no lugar quando eu seguro o Neto no meu colo, eu tenho a impressão que Deus está me segurando no colo dele, porque eu acho que o Neto é assim, demais para mim. Eu fico extremamente emocionada. Eu sempre digo para ele que ele nasceu para ser um grande homem, né? E o que eu puder fazer para ele ser um grande homem, e quando eu falo grande homem, eu falo um homem de coração grandioso. Eu e o Antônio Edson temos uma missão, fazer o Neto ser muito melhor do que nós dois fomos, nas circunstâncias em que nós fomos criados. Então, quando o Neto nasceu, quando eu carreguei o meu filho no colo pela primeira vez, eu me senti carregada por Deus. Enquanto carrega meu filho, que louco, eu sentia que Deus me carregava nos braços. E eu lembro até que eu escrevi sobre isso no Instagram, quando o Neto nasceu, e eu ainda sinto isso. Né? Hoje ele não quer mais estar no colo, porque ele já tem 3 anos, mas eu preciso, filho, só um pouquinho. Toda vida que eu estou estressada, que eu estou com alguma coisa, eu preciso carregar o Neto no colo, porque quando eu carrego o Neto no colo, eu me sinto extremamente amada por Deus. A minha tia sempre me falava que a Bruna é a menina dos olhos de Deus, porque ninguém entendia, quem vivia próximo a mim, como é que essa menina passou por tudo isso. E eu tenho uma tia que hoje ela já está em coma há algum tempo, que sempre me disse, você não pode morrer sem escrever um livro da sua vida, né? E a Bruna de hoje, como que eu poderia imaginar que eu fosse vivenciar isso hoje? O meu esposo, ele me influencia muito para que eu viva esse processo de autoconhecimento. Eu posso dizer que o ecossistema, as pessoas com quem a gente vive, ou elas nos colocam para baixo, ou elas nos colocam para cima. E Deus me deu muita coisa, uma família muito especial. O Antônio Edson, ele é muito comprometido, meu esposo, com esse autoconhecimento, com essa busca da Bruna, com essa busca de saber quem a Bruna é, e eu sou muito comprometida com a minha família, porque, veja bem, o que mais me faltou, ou o que eu tive em abundância foi família, mas eu precisava, sim, ter uma família sólida, né? Não vim de uma família sólida, não tive esse amor na infância, meus pais se separaram quando eu tinha 8 anos de idade, para mim foi um rompimento terrível, doeu muito, muito doloroso, né? Então, assim, eu tenho um compromisso com meu esposo, né? Além do amor que a gente sente um pelo outro, é de manter, é de dar para o neto aquilo que ele não teve, de manter o neto numa família estruturada e de fazer o que for preciso, né, para a gente viver bem, porque se a gente não se conhece, nem conhece o outro, a gente não tem como manter, não tem como viver bem. Então é um processo que exige humildade, que
exige que a gente fique moendo o orgulho o tempo todo, né, para que a gente ensine. Eu acho uma missão espetacular. Eu, às vezes, nem me acho merecedora, né, de ter o neto, porque ele é um menino sensacional. Eu lembro que todos os dias de manhã eu falo para ele que ele é um menino vencedor. E ele é uma criança, é óbvio que ele não presta atenção no que eu estou dizendo. Eu achava que ele não prestava atenção no que eu estava dizendo. E outro dia um neto me pegou chorando no quarto, e quando ele me viu chorando, ele falou, mamãe, ele limpou minhas lágrimas, eu estava sentada no closet, e ele falou, mamãe, você é vencedora. E naquele momento eu tive certeza de que o neto me escutava, mesmo quando parecia que ele não estava me dando atenção. Ele entendia que ele era um menino vitorioso, que ele era um menino vencedor. Então o neto, ele me traz consciência, ele me traz... às vezes quando eu penso em desistir do propósito das palestras, quando eu penso, eu tô trabalhando demais, eu tenho que diminuir isso aqui, o meu filho me consegue trazer consciência. Então eu tenho, desde o nascimento do neto, eu acho que a minha conexão com Deus, ela aumentou ainda mais, porque eu me senti extremamente amada por Deus, extremamente cuidada por Deus. Se Deus me confiou esse menino, é porque eu sou uma pessoa especial para Deus. Hoje, o nosso escritório, nós já temos 5 filiais. A nossa sede é em Óbidos. Fomos muito bem acolhidos em Óbidos. Eu costumo dizer, as pessoas perguntam, e aí, vai tirar a sede aqui de Óbidos? Não, a sede do Oliveira Marinho vai continuar sendo em Óbidos. É um povo muito acolhedor. Eu amo muito morar em Óbidos. Eu acho que o que precisa é ter mais saúde, mais educação, mais infraestrutura, o que precisa em quase todos os lugares. Mas eu sou muito apaixonada. Eu acredito muito que as coisas não são por acaso, Como é que Deus me tira lá do Nordeste para eu vir morar em Óbidos? Eu fui tão acolhida por esse povo que eu amo tanto. O meu filho é extremamente apaixonado pela cidade dele. Se a gente viaja, ele diz, eu preciso voltar para Óbidos, eu preciso voltar para Óbidos. Então, assim, quando a gente vivencia e quando a gente está de verdade nos lugares, quando a gente está conectado nos lugares, a gente transmite isso para os nossos filhos, Então, dá para ver o amor que meu esposo também é completamente apaixonado pela cidade dele. É a cidade do meu esposo, por isso que eu me mudei para lá. E o neto, ele nasceu em Santarém, mas ele se considera um obidense para todos os efeitos do mundo. Ele tem apenas 3 anos e se sai de Óbidos, ele quer voltar para Óbidos, Então, o sucesso profissional do nosso escritório, ele está muito relacionado ao lugar onde a gente está também, porque nós fomos muito bem acolhidos, A forma como a gente acolhe, a forma como a gente recepciona as pessoas. E eu vi outro dia sobre o sucesso profissional do escritório, eu tenho que falar sobre isso, porque eu vi outro dia uma live do instituto famoso aí da advocacia, em que as pessoas nacional, em que 2 pessoas conversavam, 2 advogadas que pareciam ser de classe média alta, falavam sobre cobrança, Cobrança de honorários, ou como elas cobravam os clientes. E elas usaram a expressão de que a gente não pode se envolver com os problemas dos clientes. E eu acho que a gente vive isso de maneira muito contrária no nosso escritório. A gente vive isso de maneira tão intensa, de se envolver no problema do cliente. Não é só mais um problema, não é só mais uma pasta, não é só mais um papel, Ali tem vida, tem história, tem coisa que a gente pode mudar através do trabalho. E às vezes não é nem só a advocacia, é a conversa, é o diálogo, é o olho no olho, é a conexão. Eu acho que isso faz parte da história do Oliveira Marinho Advocacia. Não é só mais um cliente, é o cliente, sendo pobre, rico, seja lá quem for. A gente trata as pessoas de forma muito igual. E isso é o resultado de onde eu vim, de onde o meu esposo veio, Como a gente sempre esteve relacionado e ligado à pobreza ou à humildade, ou a gente conhece de perto a realidade das pessoas, e onde a gente esteve, a gente tenta trazer para os outros, aquilo que a gente gostaria que tivessem feito conosco, Então, é isso que a gente vivencia na prática. Hoje nós temos 5 filiais do Oliveira Marinho. Nunca imaginei. Nós temos filiais em Terra Santa, Alenquer,
Oriximiná, Curuá, a filial de Santarém também, e a nossa sede, que é em Óbidos, né? Nós hoje trabalhamos de forma muito intensa e 90% das nossas ações é voltado para a advocacia previdenciária e voltado para a realidade. Eu gosto sempre de trazer essa noção para as pessoas, por que a Bruna se transformou em uma advogada previdenciarista, né? A minha mãe, ela morreu tentando provar para o INSS que ela era agricultora. Ela nunca conseguiu provar. Ela recebeu um benefício errado, né? Porque era o que aquele que dava, ela já tinha tentado muito, recebeu um BPC. E isso me marcou muito. Então, eu tenho esse desejo no meu coração, que um dia os segurados especiais da Amazônia eles sejam tratados de forma diferente pela legislação. Parece um plano muito audacioso, né? Mas a gente tem que pensar grande mesmo. Se a gente pensar pequeno, as coisas não vão acontecer. As mulheres estão ocupando lugares que antes eram ocupados por homens. Então, não desistam, continue. Onde disser que você não cabe, você cabe. Insista lá, né? Se você quiser ser operadora de máquina pesada, o que você quiser fazer, você tem condição de fazer. E a gente já vivencia isso de uma maneira tão intensa, né? As mulheres se destacando, representando e ocupando lugares que antes eram ocupados só por homens. A gente não precisa só fazer grandiosas coisas para se destacar. O cuidado materno, o zelo com os filhos, com a família. As mulheres que decidem ficar em casa cuidando dos filhos merecem sim o nosso respeito. Ser uma mãe em tempo integral é algo desafiador. Parabéns, com tantas oportunidades, hoje você escolheu isso. Então, existe preciosidade em todas as escolhas que as mulheres fazem. É isso que nós precisamos espalhar e apoiar umas às outras.